Seja muito bem-vindo ao canal Diário Insólito. No coração das vastas planícies do Texas, onde o céu noturno se encontra com o horizonte desértico, um mistério luminoso tem fascinado e intrigado moradores e visitantes há mais de um século. Essas são as enigmáticas luzes de Marfa, um fenômeno que desafia explicações e alimenta a imaginação de todos que têm a sorte de testemunhar sua dança etérea no céu noturno. As luzes de Marfa foram avistadas pela primeira vez no final do século XIX. Em 1883, Robert Reed Ellison, um jovem fazendeiro, relatou ter visto luzes estranhas enquanto conduzia seu gado nas proximidades de Paisano Pass. Desde então, esses avistamentos se tornaram frequentes, com relatos de luzes brilhantes que aparecem sem aviso, flutuam, se movem rapidamente e desaparecem tão misteriosamente quanto surgiram. O fenômeno das luzes de Marfa não apenas cativou os moradores locais, mas também atraiu a atenção de turistas, pesquisadores e curiosos de todas as partes do mundo. Essas luzes, descritas como orbes brilhantes de várias cores, têm um comportamento imprevisível. Às vezes, elas se dividem em múltiplas luzes menores. Outras vezes, se movem em padrões erráticos, desafiando qualquer tentativa de categorização fácil. Ao longo dos anos, inúmeros relatos e testemunhos têm pintado um quadro fascinante e variado das luzes de Marfa. Alguns descrevem as luzes como sendo do tamanho de uma bola de basquete, flutuando a uma altura de cerca de 1 metro acima do solo. Outros as veem como orbes luminosos maiores que dançam no horizonte. Independente da descrição, a reação é sempre a mesma, um misto de admiração e perplexidade. A cidade de Marfa, agora um ponto turístico conhecido, abraçou seu papel como guardiã desse mistério. A cada ano, no mês de setembro, a cidade celebra o Marfa Lights Festival, atraindo milhares de visitantes que esperam ter a chance de testemunhar esse fenômeno em primeira mão. O festival é uma mistura de celebração cultural e vigília noturna, onde as pessoas se reúnem na esperança de ver as luzes e talvez, finalmente, desvendar seu segredo. Mas o que são essas luzes? Ao longo dos anos, diversas teorias surgiram na tentativa de explicar esse fenômeno enigmático. Algumas teorias mergulham no reino do paranormal, sugerindo que as luzes são manifestações de espíritos, visitantes de outros mundos ou portais interdimensionais. Essas teorias, embora intrigantes, muitas vezes são vistas com ceticismo pela comunidade científica. Por outro lado, cientistas e pesquisadores têm buscado explicações mais mundanas. Hipóteses naturais, como a refração de luzes de veículos distantes, a presença de gases inflamáveis liberados pelo solo, ou até mesmo ilusões ópticas causadas por condições atmosféricas específicas, têm sido propostas. Essas explicações, embora plausíveis, ainda não conseguiram dar uma resposta definitiva que satisfaça a curiosidade de todos. Recentemente, o fenômeno das luzes de Marfa tem sido objeto de estudos científicos mais rigorosos. Pesquisadores têm utilizado tecnologias avançadas, como câmeras de alta definição, equipamentos de sensoriamento remoto e análise de espectro luminoso, na esperança de captar dados concretos que possam finalmente explicar o que causa essas luzes misteriosas. No entanto, apesar desses esforços, as luzes de Marfa continuam a ser um enigma, um quebra-cabeça que desafia tanto a lógica quanto a ciência. Ao longo deste documentário, vamos mergulhar profundamente na história e nas teorias em torno das luzes de Marfa. Vamos ouvir testemunhos de quem viu as luzes, explorar as várias hipóteses que tentam explicar o fenômeno e analisar as investigações científicas mais recentes. A cada passo, vamos tentar desvendar um pouco mais desse mistério fascinante que tem iluminado as noites do Texas por mais de 100 anos. Prepare-se para uma jornada envolvente e intrigante. O mistério das luzes de Marfa nos convida a olhar para o céu com um novo senso de admiração e curiosidade. Serão essas luzes uma janela para o desconhecido ou apenas um capricho da natureza? Junte-se a nós enquanto tentamos descobrir qual é a verdade por trás das luzes de Marfa.
Mas antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum episódio. Se você gosta de mistérios e enigmas, curta o vídeo e comente abaixo o que você acha sobre as luzes de Marfa. Qual teoria você acha mais plausível? Queremos ouvir sua opinião. As luzes de Marfa são um dos fenômenos mais intrigantes e duradouros do sudoeste dos Estados Unidos. A história de seus avistamentos remonta ao final do século XIX, mas há indícios de que os povos indígenas que habitavam a região já conheciam e relatavam essas luzes misteriosas muito antes da chegada dos colonizadores europeus. O primeiro relato documentado das luzes de Marfa vem de 1883, quando Robert Reed Ellison, um jovem fazendeiro que estava conduzindo seu gado através do deserto próximo a Paisano Pass, notou luzes estranhas dançando no horizonte. Ellison ficou intrigado com as luzes, que pareciam flutuar e se mover de maneira errática, e contou sua experiência a outros moradores locais. Desde então, os relatos de avistamentos se tornaram cada vez mais frequentes. No início do século XX, as luzes de Marfa começaram a atrair a atenção de viajantes e residentes. Naquela época, as luzes eram muitas vezes vistas como um presságio ou um fenômeno sobrenatural. A falta de uma explicação científica levou a uma variedade de interpretações, muitas delas enraizadas no folclore e nas crenças populares da época. Algumas pessoas acreditavam que as luzes eram espíritos dos nativos americanos, enquanto outras pensavam que eram almas perdidas vagando pelo deserto. À medida que a tecnologia avançava e as viagens se tornavam mais comuns, o fenômeno das luzes de Marfa começou a atrair um público mais amplo. Nos anos 1940 e 1950, com a popularização dos automóveis, mais pessoas começaram a visitar Marfa na esperança de ver as luzes. Relatos de avistamentos se multiplicaram, e a cidade de Marfa começou a ganhar fama como um local misterioso e enigmático. Um dos relatos mais notáveis daquela época veio de um casal que viajava pela região em 1957. Eles descreveram ver várias luzes brilhantes que pareciam seguir seu carro pela estrada. As luzes se moviam em padrões erráticos, mudando de cor e intensidade antes de desaparecerem subitamente. Este relato, junto com muitos outros, contribuiu para o crescente interesse e especulação sobre a natureza das luzes. Durante as décadas de 1960 e 1970, as luzes de Marfa ganharam atenção nacional e internacional. Jornalistas, cientistas e entusiastas do paranormal começaram a visitar Marfa para investigar o fenômeno. Relatórios de jornais e revistas destacavam as luzes como um mistério não resolvido, e documentários de televisão começaram a explorar o fenômeno. Essas investigações trouxeram uma nova onda de teorias e explicações, mas também geraram mais perguntas. Uma das investigações mais famosas ocorreu em 1973, quando um grupo de cientistas do Colorado conduziu um estudo detalhado das luzes. Equipados com câmeras, binóculos e outros instrumentos de observação, eles passaram várias noites na região, tentando capturar e analisar as luzes. Embora tenham conseguido fotografar algumas das luzes, eles não chegaram a uma conclusão definitiva sobre sua origem, contribuindo ainda mais para o mistério. Nos anos 1980 e 1990, o fenômeno das luzes de Marfa continuou a atrair a atenção de pesquisadores e turistas. Relatos de avistamentos eram comuns, e a cidade de Marfa começou a capitalizar sobre seu status de destino turístico misterioso. O Marfa Lights Festival foi inaugurado, celebrando a história e o mistério das luzes com eventos, música ao vivo e vigílias noturnas para observação das luzes. Este festival anual atrai milhares de visitantes e continua a ser um evento popular até hoje. Relatos de testemunhas modernas continuam a descrever experiências semelhantes às dos primeiros avistamentos. As luzes são frequentemente descritas como orbes brilhantes que aparecem ao entardecer ou durante a noite. Elas flutuam acima do solo, mudam de cor e intensidade, e às vezes parecem dividir-se em várias luzes menores antes de desaparecer. Algumas testemunhas relatam que as luzes se movem em direções erráticas,
enquanto outras dizem que as luzes parecem seguir veículos ou pessoas. Entre os muitos relatos, destaca-se o testemunho de uma família que acampava na região em 1998. Eles descreveram ver várias luzes brilhantes que pareciam dançar no horizonte. As luzes se moviam de forma coordenada, como se estivessem em algum tipo de comunicação ou padrão intencional. A família ficou fascinada e passou várias horas observando as luzes até que elas desapareceram ao amanhecer. Outro relato intrigante vem de um grupo de amigos que estava acampando em 2005. Eles relataram ver luzes que pareciam se aproximar e recuar, como se estivessem interagindo com os observadores. Uma das luzes se aproximou tanto que os amigos puderam ver claramente seu brilho intenso antes de ela desaparecer subitamente. Essa experiência deixou o grupo maravilhado e perplexo. Apesar dos muitos relatos e investigações, as luzes de Marfa permanecem um mistério. Não há consenso sobre sua origem ou natureza, e o fenômeno continua a desafiar explicações fáceis. O que é certo é que as luzes têm um impacto profundo em todos que as veem, inspirando admiração, curiosidade e um senso de maravilha. À medida que avançamos na exploração das luzes de Marfa, é importante lembrar que cada relato e testemunho adiciona uma peça ao quebra-cabeça. Seja qual for a explicação final, o fenômeno das luzes de Marfa continuará a cativar e intrigar gerações futuras, mantendo vivo o espírito de mistério e descoberta. Desde os primeiros avistamentos no final do século XIX, as luzes de Marfa têm sido envoltas em um manto de mistério e fascínio. À medida que os relatos se acumularam ao longo das décadas, muitas teorias paranormais surgiram para tentar explicar esse enigma luminoso. Estas teorias variam de manifestações espirituais a atividades extraterrestres e até portais interdimensionais, cada uma oferecendo uma perspectiva única sobre o que poderia estar por trás das luzes de Marfa. Uma das teorias paranormais mais antigas sugere que as luzes de Marfa são manifestações de espíritos ou almas perdidas. Esta teoria é profundamente enraizada nas tradições e folclore dos povos indígenas da região, bem como nas crenças dos primeiros colonos europeus. Segundo esta visão, as luzes são fantasmas de nativos americanos que habitavam a área antes da colonização, ou almas de pioneiros que morreram trágica e violentamente no deserto. Algumas lendas indígenas falam de rituais realizados pelos antigos habitantes da região para honrar os espíritos dos mortos. As luzes seriam, portanto, uma manifestação desses rituais, uma maneira de os espíritos se comunicarem com os vivos ou de protegerem suas terras sagradas. As luzes, vistas como orbes brilhantes e etéreas, se encaixam bem na descrição tradicional de manifestações espirituais. Outra variação desta teoria sugere que as luzes são fantasmas de colonos e pioneiros que perderam suas vidas na região árida e inóspita. Essas almas errantes, incapazes de encontrar paz, vagariam pelo deserto como luzes brilhantes, buscando resolução ou simplesmente repetindo os últimos momentos de suas vidas. A teoria de que as luzes de Marfa são na verdade OVNIs, objetos voadores não identificados, tem sido popular entre entusiastas do paranormal e ufólogos. Esta teoria ganhou tração especialmente após a Segunda Guerra Mundial, durante a era de ouro dos avistamentos de OVNIs e a popularização da ideia de visitas extraterrestres. De acordo com esta teoria, as luzes seriam naves espaciais de origem extraterrestre, utilizando tecnologias avançadas que permitem movimentos rápidos e erráticos, além de mudanças de cor e intensidade. As luzes vistas flutuando, dividindo-se em múltiplas orbes menores e desaparecendo repentinamente, seriam evidências de capacidades tecnológicas além da compreensão humana atual. Alguns relatos de testemunhas mencionam luzes que parecem interagir com pessoas e veículos, seguindo-os ou exibindo comportamentos aparentemente inteligentes. Estes relatos reforçam a teoria de que as luzes são controladas por seres inteligentes, possivelmente realizando estudos ou, quem sabe, até mesmo monitorando a atividade humana na região. Embora menos comuns,
Há relatos de abduções e encontros imediatos associados às luzes de Marfa. Algumas pessoas afirmam ter sido abduzidas por seres extraterrestres após avistarem as luzes, descrevendo experiências de tempo perdido, lembranças fragmentadas e marcas inexplicáveis em seus corpos. Esses relatos são frequentemente ligados a teorias de que os extraterrestres estão realizando experimentos ou colhendo dados sobre os humanos. Outra teoria fascinante e menos convencional é a de que as luzes de Marfa são, na verdade, manifestações de portais interdimensionais. De acordo com esta visão, as luzes seriam evidências de portais ou passagens entre diferentes dimensões ou realidades paralelas. Esta teoria tem suas raízes na física teórica e na ideia de que nosso universo pode ser apenas uma de muitas realidades coexistentes. Os defensores desta teoria acreditam que as luzes aparecem em locais onde as fronteiras entre dimensões são mais tênues. Esses pontos de contato permitem que energia ou entidades de outras dimensões se manifestem em nosso mundo na forma de luzes brilhantes e misteriosas. As mudanças de cor e intensidade, bem como os movimentos erráticos das luzes, seriam características da natureza instável desses portais. Algumas variações desta teoria sugerem que as luzes podem ser fenômenos temporais, momentos no tempo que se sobrepõem ou se repetem. As luzes poderiam ser vislumbres de eventos passados ou futuros, vistos através de um véu temporal que se rompe nessas regiões específicas. Isso explicaria por que as luzes parecem aparecer e desaparecer sem padrão previsível. Além das teorias de espíritos, extraterrestres e portais, há também a ideia de que as luzes de Marfa são manifestações de energia espiritual ou natural. Esta teoria combina elementos de espiritualidade e ciência, propondo que as luzes são uma forma de energia que interage com o ambiente de maneiras únicas e inesperadas. Segundo esta visão, a Terra em torno de Marfa pode estar carregada com uma energia especial, talvez devido a depósitos minerais, atividade geotérmica ou outros fatores naturais. Essa energia poderia se manifestar como luzes brilhantes sob certas condições, como mudanças de temperatura, pressão atmosférica ou campos magnéticos. As luzes seriam uma expressão visível dessa energia, semelhante a outros fenômenos naturais como os relâmpagos globulares. Algumas interpretações espirituais sugerem que as luzes são resultado de campos energéticos criados por práticas espirituais ou meditação. Pessoas que visitam a região em busca de experiências espirituais podem estar mais sintonizadas com essas energias e, portanto, mais propensas a ver as luzes. Essa perspectiva vê as luzes como um fenômeno positivo e benigno, uma manifestação de energia espiritual pura. Apesar das numerosas teorias paranormais que cercam as luzes de Marfa, a comunidade científica tem procurado entender esse fenômeno através de uma lente mais racional e empírica. Diversos estudos e investigações científicas têm sido conduzidos ao longo das décadas para tentar explicar as luzes de Marfa de maneira objetiva e sistemática. Nos anos 1970, um dos primeiros estudos científicos significativos sobre as luzes de Marfa foi conduzido por um grupo de pesquisadores do Colorado. Armados com câmeras, binóculos e outros instrumentos de observação, eles passaram várias noites na região, tentando capturar e analisar as luzes. Embora tenham conseguido fotografar algumas luzes, a natureza errática e imprevisível do fenômeno dificultou uma análise conclusiva. Em 2004, um grupo de cientistas da Universidade do Texas, em Dallas, realizou uma investigação detalhada usando equipamentos de última geração. Eles instalaram uma série de câmeras de alta definição e sensores de espectro ao longo da região de Marfa para monitorar as luzes continuamente. Esse estudo forneceu uma das análises mais completas até então. Os cientistas observaram que muitas das luzes vistas poderiam ser explicadas pela refração da luz dos faróis de veículos na rodovia US 67, que passa pela região. As condições atmosféricas específicas do deserto, como camadas de ar de diferentes temperaturas, poderiam dobrar e distorcer a luz,
criando a ilusão de luzes flutuantes. No entanto, nem todas as observações puderam ser explicadas dessa maneira. Algumas luzes apresentaram comportamentos que não coincidiam com as características de luzes de veículos, como mudanças abruptas de cor e intensidade, além de movimentos erráticos que desafiam explicações simples. Outra linha de investigação se concentrou na hipótese de que as luzes de Marfa são causadas por gases naturais. O deserto de Chihuahuan, onde Marfa está localizada, possui uma geologia complexa, com possíveis depósitos de gases subterrâneos. Uma das hipóteses sugere que gases como metano e fosfina podem ser liberados de fissuras no solo. Quando esses gases entram em contato com o ar, podem se inflamar espontaneamente, criando luzes brilhantes que flutuam e se movem de maneira errática. Esse fenômeno é conhecido como fogo fátuo ou fogo de San Telmo. Alguns cientistas propõem que as luzes de Marfa são fenômenos ópticos causados por condições atmosféricas específicas do deserto. Estudos focados em fenômenos atmosféricos e ilusões ópticas fornecem outra possível explicação. A refração, difração e reflexão de luzes distantes por camadas de ar de diferentes densidades podem criar efeitos visuais impressionantes. Essas camadas, formadas devido às grandes variações de temperatura entre o dia e a noite no deserto, podem dobrar a luz. Fenômenos como miragens e fata morgana também podem explicar algumas das aparições das luzes. Essas ilusões ópticas ocorrem quando camadas de ar quente e frio criam imagens distorcidas e multiplicadas de objetos distantes, incluindo luzes, que parecem flutuar no ar. A pesquisa científica sobre as luzes de Marfa é contínua, com novas tecnologias e metodologias sendo aplicadas regularmente. Pesquisadores continuam a monitorar a área, utilizando drones, satélites e sensores avançados para capturar dados em várias condições ambientais. A instalação de equipamentos de monitoramento contínuo permite a coleta de dados sobre o fenômeno em tempo real. Isso inclui medições de temperatura, umidade, pressão atmosférica e outros fatores que podem influenciar a aparição das luzes. Obrigado por me acompanhar em mais uma exploração do Diário Insólito. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal para mais investigações de mistérios e enigmas ao redor do mundo. Até a próxima aventura, onde continuaremos a desvendar os segredos mais intrigantes do nosso planeta.